Alô! Meu nome é Gabriel Maia e essas são minhas leituras do mês de novembro. Então, novembro foi um mês sensacional em termos de leituras. Eu li muito mais do que eu tinha lido em outubro. Eu tô extremamente feliz com isso. Uma das primeiras leituras do mês foi Hellraiser, do Clive Barker, publicado no Brasil pela editora Darkside. Hellraiser começa contando a história de um cara que descobriu uma caixa misteriosa aí que pode supostamente dar pra ele todos os prazeres do mundo. Aí ele se tranca numa casa pra descobrir quais são os mistérios da caixa e tentar abrir esse negócio. Ele abre a caixa, dá merda. Hellraiser é uma história muito curta, muito dinâmica, é um terror clássico. É um livro de 150 páginas, gente. Isso é uma leitura super rápida. Se você não tá muito acostumado com terror, eu acho que é um ótimo livro pra você começar a ler. E é da editora Darkside. Então a gente tem uma edição que é sempre muito bem trabalhada. Em seguida eu escutei meu primeiro audiobook, que foi uma experiência completamente nova pra mim, mas que eu gostei bastante. E talvez tenha sido por causa do livro que eu escolhi. Esse mês eu ouvi Binge, do Tyler Oakley. Eu não conheci o Tyler Oakley antes de ouvir Binge, portanto eu não sabia que ele era um youtuber. E eu não lembro como foi que eu encontrei Binge. Eu lembro como foi que eu comecei a ler esse livro. Eu sei que a Bruna Miranda falou do livro, eu sei que o Murilo do Baoi falou do livro, mas eu sei que também que não foram eles que me indicaram o livro. Eu comecei a ler esse livro por outro motivo, eu só não consigo lembrar qual foi. Eu meio que comecei a ler esse livro na doida, foi bem pra experimentar o audiobook mesmo, pra saber como era esse formato, se ia funcionar pra mim ou não. E assim, eu ouvia o Binge indo e voltando do trabalho, então era uma pessoa que tava falando comigo todos os dias, então eu sentia que era mais uma companhia do que um livro que eu estava lendo, entendeu? E isso tem muito a ver com o conteúdo de Binge, porque Binge é um livro em que o Tyler Oakley vai contar pra gente várias histórias pessoais dele, histórias da infância, histórias da adolescência, histórias do que aconteceu com ele depois que ele virou um youtuber. Eu tive a sensação de que era tipo um amigo antigo meu que eu tava encontrando e me contando várias fofocas que eu nunca tinha ouvido falar antes. Os próximos livros eu já falei bastante aqui no canal, foi uma das minhas leituras favoritas do ano inteiro. The Raven Boys, da Meg Stivara, traduzida aqui no Brasil para Os Garotos Corvos, e The Dream Thieves, também da Meg Stivara, traduzido no Brasil para Os Ladrões de Sonhos. Eu dediquei uma semana inteira para falar só sobre Os Garotos Corvos. É um tipo diferente de fantasia, a escrita da Meg Stivara é linda, é poética, é super cativante. Eu gosto muito do universo que ela criou aqui, eu gosto muito dos personagens que ela criou aqui, e eu gosto especialmente da dinâmica entre os personagens. A relação entre os personagens é uma coisa muito bacana de acompanhar e de ver como se desenvolve, e a Meg Stivara faz isso muito bem nesses livros. Se você estiver interessado no livro, eu vou deixar o link pra minha resenha aqui na descrição e também aqui nos cards. O Perfura-Neve, de Lob, Rochette e Legrand. Esse livro aqui fala de um universo distópico em que houve uma bomba de temperatura em algum momento aí que congelou o mundo inteiro. E aí as únicas pessoas que se salvaram foram as que conseguiram correr pra dentro de um trem, que é um expresso que percorre o mundo inteiro para sempre, rodando e rodando. Este trenzinho chama O Perfura-Neve. E aí, como é de se esperar, né? Pessoas sempre fazendo suas caquinhas, sempre deixando uma situação ruim pior ainda. Dentro do Perfura-Neve acabaram existindo divisões de classes sociais. A gente tem uma representação muito bacana de política, de educação, de religião. Esse volume aqui tem 3 histórias. Eu acho a primeira história sensacional, incrível, maravilhosa. E aí, quando chega na segunda história, eu acho que o roteiro se perde um pouco. Acho que demora um pouquinho pra história pegar ritmo mesmo. Mas a terceira história volta a ser muito legal também. Esse vai ser difícil. A Monster Calls, do Patrick Ness. Essa aqui é a jacket da versão americana. A hardcover do livro é assim, a gente tem galhos e uma lua e mais galhos aqui atrás e folhas, muitas folhas. Esse livro já foi lançado no Brasil também com o nome de O Chamado do Monstro. Tentar fazer sinopse. Tem um garoto, o nome dele é Conan. Conan está passando por uma fase barra na vida dele em que a mãe dele está com câncer. E aí logo no comecinho da história ele recebe a visita de um monstro, uma super árvore gigante que é maior que todo mundo, que pode sacudir a casa inteira. E aí esse monstro fala que vai visitar o Conan algumas vezes e vai contar 3 histórias pra ele, e que depois dessas 3 histórias o Conan precisa contar a história dele para o monstro. Gente, tanta coisa sobre esse livro, é simplesmente incrível. A narrativa dele é muito interessante. Todos os encontros do Conan com o monstro, eu achei que foram super bem desenvolvidos. A personalidade do monstro que vem visitar o Conan é super interessante. E assim, gente, a grande sacada do livro, o que pode ser o plot twist da história, eu já sabia desde o começo. Eu tava completamente preparado pra isso. Só que eu não tava. A maneira como essa história foi contada, a maneira como a evolução do Conan foi trabalhada, a maneira como as coisas aconteceram lá próximo do fim. Faltando 30 páginas pro final desse livro, a cada página que eu terminava de ler, eu fechava o livro e ficava desesperado. Terminava de ler, chorava feito um condenado, fechava o livro, ficava desesperado. E foi assim pra sempre até o final. É um livro muito emocionante, é um livro muito sincero. É uma das melhores coisas que eu li esse ano. Sério, se vocês tiverem qualquer oportunidade de ler esse livro em português ou em inglês, por favor, leiam. Eu tô aqui 2 vezes por semana, então se essa for sua primeira vez aqui no canal, não se esquece de se inscrever pra continuar recebendo os próximos vídeos. E aí logo depois dessa loucura emocional que foi o Monster Calls pra mim, eu comecei a ler The Rest of Us Live Here, também do Patrick Ness. The Rest of Us Live Here é um lançamento recente lá nos Estados Unidos, não tem versão aqui no Brasil, mas é uma história que tem uma premissa interessante. Ela fala sobre um grupo de jovens
jovens que estão envolvidos em uma situação em que o mundo precisa ser salvo, mas eles não são jovens que vão salvar o mundo, eles são pessoas completamente normais, que não estão nem um pouco envolvidas em nada do que está acontecendo. Na verdade, a temática central desse livro vai ser alguns problemas realistas mesmo. Esse livro aqui fala sobre toque, ele fala sobre distúrbios alimentares, ele fala sobre preconceito, fala sobre famílias complicadas e sobre como os jovens precisam aprender a lidar com isso. Tem uma sensibilidade bem bonita sobre esses assuntos mais sérios. Acho um pouco divertido que haja essa comparação aí com a história de salvar o mundo e tal, e que você não precisa achar que você vai salvar o mundo pra você se sentir importante. Eu gostei do livro, é uma história legal, só que assim, é um livro do Patrick Ness e eu li ele logo depois que eu li A Monster Call. E A Monster Call foi um livro que mexeu muito comigo emocionalmente. Eu sinto que o Patrick Ness tem capacidade pra fazer isso, e por causa disso eu fiquei um pouquinho chateado com esse livro. Eu sinto que ele não explorou tudo que ele poderia ter explorado. Talvez se ele tivesse concentrado só em um dos assuntos, talvez ele tivesse tido um resultado mais feliz. Então assim, é interessante, vale a pena ler. Se você lê inglês, dá uma olhada. E nessa última semana eu li Nimona, da Noelle Stevenson. Se você nunca ouviu falar, Nimona é a história de uma garota que ela troca de forma porque ela quiser ser. Ela pode virar dragão, pode virar tubarão, ela pode virar você. Olha só que coisa. E a Nimona é super engraçada porque ela tá sempre querendo fazer uma super vilanice. Ela quer roubar um banco, ela quer matar pessoas, ela quer tirar o rei do trono. E ela fala tudo isso de um jeito muito leve. A personalidade da Nimona é muito bacana. Posso dizer que é uma leitura super leve, super divertida. Eu ri muito lendo esse livro. E tem uma sensação, sei lá, de Cartoon Network na época que era muito legal, sabe? É muito bacana, vale muito a pena. Se você tá começando a ler inglês, é uma boa ideia você dar uma olhada em Nimona, porque é uma HQ, então a leitura é um pouco mais fácil, é bem mais tranquilo de você compreender a história. Deem esse presente para o seu coração, leia o Nimona. E minha última leitura desse mês foi um livro que eu li ontem, Simon vs. The Homo Sapiens Agenda, da Becky Albertalli. Essa é uma história muito fofa, porque não dá pra falar outra palavra desse livro. O ponto principal desse livro vai ser o romance que acontece entre o Simon e um menino que a gente não sabe quem é por boa parte do livro. Eles meio que se conheceram no Tumblr e começaram a trocar e-mails, e vai rolar esse mistério aí de quem é esse cara com quem o Simon tá falando. E aí o Simon vai ficando apaixonadinho e eu fui ficando apaixonadinho também. Ele é um cara muito sensível, muito divertido, muito bem-humorado, é muito bacana acompanhar a história dele. Esse livro não tem aqui no Brasil ainda, mas quando forem lançar eu espero que traduzam pra alguma coisa decente e não Simon contra a Agenda Homo Sapiens, né? Então essas foram minhas leituras do mês de novembro. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo e de me acompanhar nas minhas redes sociais. Eu estou tentando postar um Snapchat por dia. É difícil demais, mas eu estou tentando. A intenção existe. Mas você sempre encontra fotos muito legais e bonitinhas de livros e do meu cachorro lá no Instagram. E eu gosto muito dos dois. Então vai lá dar uma olhadinha. Meu nome é Gabriel Maia e esse vídeo acabou.